Alô, alô, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Vamos avançar com o conteúdo da nossa oficina e hoje em uma terceira etapa de aprendizagem. Então, nós vencemos a etapa de problemas e agora nós vamos iniciar uma nova etapa, que é a etapa de inovação social. Não sei se vocês estão lembrados aí da nossa trilha de aprendizagem, mas eu sempre começo as aulas resgatando um pouco a nossa trilha. Agora a gente vai trabalhar a ideação e desenvolvimento das soluções de impacto social ambiental positivo. Vamos prototipá-las e testá-las, visando, focando na inovação social. Então, essa é a ideia. Nós teremos 3 semanas, 3 aulas teóricas, 21 dias falando agora sobre inovação social, que é a solução, uma nova e melhor solução para o problema social que vocês identificaram nas etapas anteriores. Então, é muito importante, pessoal, que vocês cheguem aqui nessa etapa da disciplina com um problema muito bem definido, caracterizado a partir daquela matriz que nós fizemos de caracterização dos problemas, do problema, com uma árvore de causa e efeito é, correta, com uma entrevista feita com algum afetado, impactado, direto ou indiretamente pelo problema, e com um mapa de empatia desenvolvido a respeito desse grupo afetado e com um mapa de stakeholders também a respeito dos stakeholders que são afetados e afetam ou multiplicam o problema social ambiental que vocês identificaram. Então veja que nós avançamos muito nas 3 semanas sobre o problema e delas vocês precisam de entregas. Essas entregas serão muito importantes, quer dizer, não serão muito importantes, não, serão essenciais para a continuidade dessa nossa oficina, dessa nossa aventura, que é uma aventura de empreendedorismo e inovação social. Certo? Nessa etapa de aprendizagem que nós chegamos hoje, que é de inovação social, nós teremos 3 semanas ou 3 aulas. Então, essa primeira semana, que na verdade é a 6ª semana do nosso curso e a primeira semana dessa etapa, ou seja, a gente chegou na metade do curso, né? O curso tem 13 semanas, sendo que a última semana é de apresentação dos projetos, então aqui a gente chega na metade da oficina. Essa semana, então, é sobre criatividade e mapa de intervenções. Aí, na semana seguinte, a gente vai trabalhar a ideação das soluções que vocês vão desenvolver para enfrentar o problema identificado, e depois a gente vai, na última semana, vocês vão desenvolver um protótipo dessa solução e vão testá-lo no público-alvo, no beneficiário ou no público impactado. Vamos lá, então, pessoal? Na parte de criatividade e mapa de intervenções, nós teremos 3 momentos, né? A gente vai primeiro falar um pouco sobre essa relação de inovação e criatividade, depois eu vou explorar o processo criativo com vocês. Isso nesse vídeo. Aí no outro vídeo a gente vai falar sobre mapa de intervenção. Mas por que a gente está falando de criatividade, pessoal? Por que a gente está falando se o nome do módulo é inovação social? O que tem a ver criatividade com inovação social? Vamos resgatar o conceito de inovação social que nós vimos na semana 2? Esse aqui é o conceito a partir da perspectiva gerencial. Inovação social é uma nova, olha aí, solução para um problema social que é mais eficaz, é mais eficiente, mais sustentável e ou mais justa em comparação com tudo que já existe, com as soluções existentes, e que gera valor principalmente para a sociedade como um todo, em vez de indivíduos e organizações específicas. Eu destaquei aí a palavra nova, que aliás está no cerne de inovação, para fazer o link com criatividade, porque a inovação é a concretização de boas ideias, de novas ideias. Já a criatividade é a capacidade de desenvolver ideias criativas e com propósito. Ou seja, para inovar, é necessário que você, enquanto empreendedor, seja criativo, ou seja, que você tenha essa competência, que você tenha a capacidade de desenvolver ideias que sejam criativas, novas e que tenham algum propósito. Então, essa é a relação entre inovação e criatividade, de forma que a probabilidade de você ter uma inovação social no final está diretamente vinculada com a sua capacidade de ser
mais ou menos criativo. Por isso que a gente começa toda essa etapa de aprendizagem falando sobre criatividade. Quando você é criativo, significa que você é capaz de três coisas. Quando você tem essa competência, você é capaz dessas três coisas no maior ou no menor ou no maior grau. Primeiro, você consegue criar valor para outras pessoas. Lembra que o empreendedor é aquele que cria valor? Valor é algo que as pessoas valorizam, né? Por isso daí valor, algo que as pessoas querem, precisam, necessitam. É algo que, para isso, elas até pagam. Então, valor não necessariamente é valor contábil, econômico, financeiro. Não aqui nesse momento. Na verdade, quando eu desembolso dinheiro para algo, quando eu vou numa loja que pago o preço de algo, aquele preço que eu resolvi pagar indica o valor que eu dou para aquilo que eu estou comprando. Se eu pego qualquer peça aqui, por exemplo, um celular, e eu falo, esse celular custa R$ 2.000. Algumas pessoas vão pagar R$ 2.000 e outras pessoas não vão pagar, ou seja, o valor que cada um dá para um celular é completamente diferente. Então, primeiro, para você ser criativo, você tem que ser capaz de desenvolver várias ideias, não é uma ou outra, ou seja, o criativo ele gera muitas ideias e também identificar oportunidades, ou seja, não é só trazer ideia, mas você encontrar oportunidades na realidade. Tudo isso que crie valor nessa criação, sempre trazendo melhores soluções para para desafios que já existem ou para desafios novos. O criativo não é só gerar ideias, né? Você tem que ter ideias melhores do que as ideias que já existem, ou das ideias que já foram colocadas em prática. E mais, não adianta só você gerar muitas ideias e gerar ideias melhores daquelas que já existem, mas as pessoas também precisam valorizar as ideias que você gerou. Por isso que é a criação de valor. Além disso, quem é criativo é capaz de explorar e experimentar novas abordagens para problemas existentes ou novos desafios. Além disso, trazendo uma expressão aqui do Murilo Gun, ele era um comediante, aí depois ele virou um educador, e agora quem acompanha ele está numa fase um pouco mais de autodescoberta, de autoconhecimento. Ele tem um curso de criatividade muito legal, que durante a pandemia ele liberou gratuitamente para todo mundo, um curso fantástico, muito bom, recomendo quem quer aprofundar em criatividade, é um curso muito bom, eu Fiz antes dele liberar, fiz esse curso há uns 4, 5 anos atrás, e realmente foi um curso que me acrescentou muito em termos de criatividade. E ele usa essa expressão, né? Criatividade é combinatividade, que é a capacidade de combinar recursos e conhecimentos em busca de alcançar resultados valiosos. Ninguém cria algo do nada, né? Não existe uma criação do nada. A criação é sempre uma combinação de outros elementos que até então não haviam sido misturados. Então, quando você cria uma nova receita, você está usando elementos que já existem, receitas que já existem, experiências que você já tem para trazer uma nova receita. Assim como todo tipo de criação, um carro novo. Então, tudo parte de um conjunto de conhecimentos, né? Inclusive as invenções dos cientistas. A invenção ela não surge do nada. O cientista ele combina uma série de conhecimentos, uma série de outras descobertas de outros cientistas, né? Para então trazer novos elementos e ser criativo. Então, criatividade nada mais é do que combinatividade, a capacidade de combinar muitas coisas. E lógico, você só consegue combinar se você tem repertório. Se você não tem repertório, dificilmente você vai conseguir combinar. Então, por isso que o criativo é uma pessoa que precisa ter muito repertório, ler muito, assistir filme, viajar, assistir série, jogar videogame, passear, conhecer a natureza, pessoas diferentes, porque ele cria repertórios, visões de mundo distintas e a sua capacidade de combinar, então, se multiplica. Só que quando a gente fala assim, eu vou trabalhar a criatividade em vocês, né? A criatividade não tem como trabalhar ela assim, de uma forma geral. Eu trabalho aspectos específicos da criatividade. Elementos que vão favorecer com que você seja criativo. Tem 5 microcompetências que são mais fáceis de vocês trabalharem individualmente em si, para que então vocês sejam criativos. Ou seja, quando você trabalha essas 5 microcompetências, automaticamente você está elevando a sua competência criatividade maior. Por exemplo, curiosidade, né? Que é você ser curioso e aberto a novas ideias. Quando eu estava falando lá de ganhar repertório, uma pessoa só busca repertório quando ela é curiosa, né? A pessoa só busca ler muito, conhecer novas pessoas, assistir filmes, jogar videogame, assistir séries. Ela só faz isso quando ela é curiosa, quando ela tem esse interesse pelo novo.
né? Então, você tem que estimular a curiosidade, a abertura ao que é diferente, ao que não é comum no seu cotidiano, para estimular, como consequência, como efeito, a criatividade. Você também tem que ter profundidade, ou seja, não adianta ter ideias rasas e superficiais, você tem que ter capacidade de elaborar e desenvolver ideias. Se a gente vai ver isso no processo criativo, que é muito importante o desenvolvimento de ideias iniciais para que você tenha ideias complexas, melhores e mais e mais inovadoras, né? Ideias que sejam capazes de realmente trazer algo melhor, algo novo. Além disso, pessoal, questionamento, né? Se você só gera, então a gente vai ver isso no processo criativo. A gente está fazendo esse processo aqui, sem vocês perceberem, agora vocês vão perceber, a gente só gera é, novas ideias quando a gente define e encontra problemas para responder, né? A criatividade, ela parte de perguntas, de dúvidas, de questionamentos, de motivações para a solução de algo. Algo precede a criatividade, que é você ter um problema, algo que você queira resolver. E aí sim você busca elementos para criar, né? A criatividade não é um processo que às vezes a gente acha, né? O criativo é aquela pessoa que está ali parada e fica tendo um monte de ideia passando na cabeça. Não, ele é guiado por quê? Por desafios, né? Nem que seja, por exemplo, o artista, né? O desafio de produzir uma obra maior, uma obra melhor, uma obra mais reconhecida, mais valiosa, ele é movido por problemas e desafios. Então, o questionamento pressupõe a criatividade, ou seja, você se questionar, você encontrar problemas, elementos que não têm solução, é também uma forma de estimular sua criatividade. Você também tem que ser um designer, porque não adianta só você gerar ideias, elaborar, desenvolvê-las a partir de problemas, mas você tem que desenhar valor a partir dessas ideias. Então, como que essas ideias serão valiosas para outras pessoas, né? Então, a ideia não adianta só ela ser valiosa para você, você tem que ser um designer, tem que entender a perspectiva de outras pessoas e, a partir da perspectiva de outras pessoas, elaborar essa ideia, levando valor a elas. E, por fim, a concretude, né? Que aí é a ponte entre a criatividade e a inovação, que é o momento que você tira a ideia da prática e torna em algo concreto e se torna um inovador, uma pessoa inovadora. Veja que eu costumo falar muito assim para os meus estudantes, para os meus parceiros, para os meus mentorados, que as ideias, alguns têm medo de compartilhar suas ideias, né? Ah, eu tenho uma ideia fantástica, não vou compartilhar com ninguém, que alguém vai roubar as ideias. Gente, ter boas ideias é difícil. Mas o mais difícil não é ter boas ideias, é você concretizar essas boas ideias, né? É o que dá mais trabalho, é a concretização de boas ideias. Ou seja, todo esse processo, ele vai envolver do momento da ideação até o momento da concretização, 20, 30% do seu esforço vai ser na ideação e todos os outros 60, 70, 80% vai ser na concretização. Então, a capacidade de tirar algo do mundo das ideias e trazer para o mundo real também é uma capacidade de quem é criativo. Não adianta só você ter as ideias. Então, essas são as 5 microcompetências que vocês devem desenvolver. Vamos falar então sobre processo criativo, para vocês entenderem como funciona um processo criativo de uma forma ampla. E aí vocês vão ver que a gente está passando por algumas etapas desse processo criativo aqui no nosso curso, e que aqui a gente tem não isso estruturado, mas vocês vão ver que isso está como um pano de fundo aqui do nosso curso. Vamos lá. Vejam que aqui a gente tem 9 etapas do processo criativo. Então, as 5 primeiras estão aqui nesse slide, as outras 4 estão nesse segundo. Vamos explicar as 9, certo? Como falei já no slide anterior, a criatividade ela surge sempre de um desejo, de uma motivação. Ou seja, ninguém é criativo do nada. Ah, professor, mas eu tenho ideias aleatórias. Todo mundo tem ideias aleatórias, né? Nossa cabeça é um turbilhão de pensamentos. A gente tem milhares e milhões de pensamentos por hora, por dia. E essa não é a questão. Mas a questão é que para você ter ideias elaboradas e rebuscadas, você primeiro precisa ter um desejo e motivação. Ou seja, você tem que estar interessado em resolver um problema que te incomoda. Ah, eu quero encontrar um emprego. Ah, eu quero, sei lá, criar um espaço novo aqui na minha casa. Ah, eu quero escrever um livro. Ah, como será que eu, sei lá, como será que eu faço
uma trilha na selva sem gastar tanta energia. Então você tem que ter um problema, uma motivação. Você tem que querer criar algo original, né? Esse é o ponto de partida, é a fagulha para o processo criativo. Só que não adianta só você ter desejo e motivação, né? Na verdade, você precisa agora ter toda um processo lógico cadenciado, que é o que garante a criatividade, né? Apesar da criatividade ela passar uma imagem de que é uma coisa descolada, desestruturada, sem padrão, os livros e os estudos que mostram a rotina das pessoas criativas mostram que são pessoas extremamente sistemáticas, organizadas, e que elas justamente por meio da sua organização elas conseguem extrair o melhor e o mais novo em determinados momentos. Há uma estrutura lógica no processo caótico, há uma estrutura ordenada no processo caótico, né? Então há ordem no caos e há, bom, enfim, assim como há caos na ordem, né? Então essa é uma questão também que a gente poderia explorar um pouco mais, mas a gente não vai ter tempo aqui. Certo. Então, qual é a nossa ordem aqui? Ok, agora eu preciso identificar com propriedade o que eu quero resolver, né? Porque uma coisa é eu chegar e falar que eu quero escrever um livro, uma coisa é eu chegar e falar que eu quero resolver um problema, eu quero resolver a taxa de evasão nas escolas públicas do Brasil. Mas vamos agora definir qual é esse problema, vamos transformá-lo, reescrevê-lo, apresentar para outras pessoas, que foi isso que vocês fizeram na etapa anterior, nas 3 semanas anteriores de definição de problema. Veja essa frase de John Dewey, que é um grande estudioso da educação. Um problema bem definido já está 50% resolvido. Aliás, meu avô me falava muito isso. Meu avô me falava: olha, quando você consegue identificar que você tem um problema em si, um problema pessoal, 50% dele está resolvido. Porque o mais difícil é você identificar e aceitar que tem um problema. Mas quando você consegue identificar de forma precisa, este é o meu problema, metade dele já está resolvido. Então, tem uma etapa de identificação do desafio que vocês vão debruçar em cima e explorar. Mas não só isso. Passe para a terceira etapa do processo criativo, que é a preparação. Então, vocês vão buscar conhecimento, vão pesquisar de uma forma profunda e sistemática qual é o problema que vocês querem resolver, que é o que vocês fizeram nas etapas anteriores. Como eu falei, não se apaixonem pela solução, se apaixonem pelo problema. A probabilidade de você trazer algo novo, algo original, algo genuíno neste momento só vai ser maior desde que você tenha esta pesquisa profunda e sistemática sobre o problema que você quer resolver, tem aquele pensamento sistêmico que nós falamos, tem uma compreensão clara das causas e efeitos, e a partir dessa visão ampla de floresta, mas também das pequenas árvores, você começa então a gerar o estofo necessário para ter ideias criativas mais na frente. Veja essa frase do Thomas Edison: o gênio é composto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. É isso. Né? A transpiração, não adianta você achar que vai produzir muito, que vai produzir algo muito original, se você tem uma rotina aleatória em que você faz coisas aleatórias e que você não tem de fato uma transpiração, um esforço grande, sistemático e profundo a respeito daquilo que quer fazer. A quarta etapa é a manipulação. Ou seja, a partir do momento que você tem as informações coletadas, sistematizadas de forma profunda, agora você começa a classificá-las e buscar algum padrão. Porque você acumulou muita informação, mas você vai ver que algumas talvez não sejam tão importantes, umas são mais, ou umas sim são fundamentais, umas têm alguma relação com outras, então você começa a criar organização, grupos. Essa manipulação é a hora que você começa a explorar ainda, a sistematizar ainda mais todo esse processo. Vejam que até aqui é um trabalho muito árduo, de muita pesquisa, de muita dedicação, certo? A gente está nesse processo aqui, a gente está na quarta etapa da nossa oficina. E aí depois entra a incubação. Né? A concentração no problema apenas traz angústia e a mente humana desliga. O inconsciente continua a trabalhar na resolução do problema. Vocês vão perceber que como quem aqui está seguindo essas etapas, está imerso no seu problema, focado, estudando, buscando dado, registrando tudo isso, você está sobrecarregando o seu, o seu consciente.
Isso uma hora vai dar um... Já está dando. Você já não aguenta mais falar de problema. O problema é que você escolheu lá atrás, há 3 semanas. Se você está seguindo as etapas exatamente como a gente tem preconizado aqui na oficina. Não é fazendo superficialmente de qualquer jeito. Só que quando você para de pensar nisso, ou por mais que você vá para o trabalho, vai fazer outras coisas, aquilo continua no seu inconsciente. O inconsciente ele continua a trabalhar. Por incrível que pareça, né? Não é só quando a gente está consciente que os problemas da nossa vida eles estão sendo vistos. Tanto que às vezes a gente tem solução para os nossos problemas no banho, a gente tem quando acorda, de problemas que a gente estava pensando 1, 2 dias atrás, 4 horas atrás, 2 semanas atrás, 3 meses atrás. Por quê? Porque o inconsciente continua trabalhando. Por isso que às vezes a gente tem essas soluções para problemas nossos, cotidianos, pessoais, do nada. Porque está lá. Thomas Edison tem uma outra frase, né? Uma outra frase muito legal. O trabalho inconsciente é impossível se não for precedido pelo trabalho consciente. Também não acha que você vai ter esse trabalho inconsciente se você já não teve um período muito dedicado e sério ao trabalho consciente de reunir informações, pesquisar de forma profunda, manipular, coletar, organizar, classificar e sistematizar. A incubação começou a ocorrer, então ela já está ocorrendo, se vocês estão imersos nessas últimas semanas, também ela está ocorrendo, então a gente já chegou até aqui, e aí a gente chega na antecipação ou no aquecimento, que é o que a gente vai começar a fazer nessa semana e na próxima, que é o warm-up, ou seja, o retorno ao problema, com a sensação de uma solução próxima. Vocês, nesse estudo, algumas ideias já começam a surgir de solução. Ah, talvez fazer isso. Ah, eu já vi aquilo. Né? A gente vai ter uma ferramenta hoje para falar só sobre eu já vi aquilo. Essa antecipação ela pode ser inconsciente. Você pode ter um sentimento de premonição, sabe aquela coisa, estou achando que vai chegar, isso é sentimento de premonição, ou consciente através de técnicas. O inconsciente de vocês e o sentimento de premonição não consigo trabalhar. Então, o que a gente vai trabalhar são técnicas, que é o que nós veremos na próxima semana, não nessa. Essa a gente vai ver uma outra ferramenta, que é uma ferramenta ainda para trabalhar o warm-up. Daí, a gente chega na etapa de número 7, que é a iluminação. Então, de repente, você reestrutura e tem uma mudança mental em que você começa a entender a solução, ou várias soluções começam a surgir. E aí você começa a ter tudo aquilo. Né? A partir da 8, pessoal, aí que a gente tem a diferença do amador para o profissional. Né? O amador, ele para aqui na iluminação com 1, 2 ideias ali e toca o barco. O profissional, ele vai para a etapa 8 e 9. Ele refina a solução. Aí ele passa mais... Lembra da transpiração? 1% de inspiração, 99% de transpiração. Aí ele começa, então, a refinar, a aprimorar, a moldar a ideia. Ele acrescenta novas características, ele junta uma ideia com a outra. Ele vai aprimorando aquela ideia até que ela fique bastante robusta, complexa e ainda mais original. Por fim, momento de, ainda no 8, né? Momento de tornar o familiar aquilo que é desconhecido. Porque como a ideia é algo novo, é uma ideia nova que surgiu para você, então aquilo ainda é desconhecido. Então a elaboração é tornar aquilo familiar, explorar as diversas dimensões, as possibilidades, a forma como se tem de lapidar essa ideia que surgiu. E aí, por último, a verificação. Então, você começa a testar, verificar e validar essa ideia, né? A prova dos 9 na realidade. A gente prototipa essa ideia, que é o que a gente vai fazer na terceira semana dessa etapa. Né? Essa etapa, inovação social, tem 3 semanas. Essa é a semana 1 dessa etapa, ou a 6ª semana do curso. Na próxima semana, que é a semana 7 do curso, a gente vai trabalhar 2 ferramentas de antecipação e aquecimento e iluminação. E na etapa de número... E na semana de número 9, que é a terceira semana dessa... Isso. Na semana de número 9, porque eu estou misturando a etapa do processo criativo aqui, estou deixando vocês doidinhos, com as etapas de aprendizagem do curso. Vamos retomar aqui. Estamos na semana 6 do curso, certo? Na semana 6 a gente vai estar trabalhando ainda manipulação, incubação e aquecimento. Na semana de número 7, a gente vai trabalhar iluminação.
A gente vai trabalhar aquecimento e iluminação, 6 e 7. E na semana 9, a gente vai trabalhar elaboração e verificação. Elaboração e verificação. Então, essa vai ser a jornada do nosso processo criativo. Ok? Então, esse é o primeiro vídeo da semana de número 6. Daqui a pouco, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão assistir, ou já na sequência, né, porque esses vídeos estão curtos, mais curtos agora, vocês vão assistir um vídeo para falar da ferramenta, de uma ferramenta que nós vamos utilizar, que é o mapa de intervenções. Valeu, pessoal. Até mais.